É bué awkward de posicionar. Ok. Então, allora ragazzi, Allora. ciao a tutti, benvenuti al nostro video, al nostro podcast. Sim. Va bene? Está bem. Estamos no sítio onde estamos todos os dias, no Fedora. É um café muito bom e que temos um momento muito engraçado, não sei se queres partilhar. Eu sabia que isto ia acontecer. Portanto, há ali umas cenas de ventilação no chão, não é? Que por acaso neste momento estão com uma baia, tem um sinal tipo atenção, com uma silhueta da Marilyn Monroe, com a saia a voar. Porquê? E achamos muito bem este sinal, porque quando eu vim cá, acho que era mesmo com este vestido. Acho que sim. Pronto, a baia não estava lá e todo o café viu as minhas cuequinhas. Eu estava atrás da Inês e estava com as duas mãos ocupadas e estava tipo só a ver o desastre a acontecer e bem tipo a não poder fazer nada. Muito caótico. Depois a minha colher caiu, eu estava só que eu tapo as cuecas ou vou apanhar a colher. Não, foi traumatizante. Top 3 momentos traumatizantes em Florença. Top 1 se calhar. Mas pronto. Por isso ainda bem que agora está ali aquele Eu acho que este sinal se calhar foi por minha causa. Não, mas nós depois vimos muitas pessoas que sofreram disto. Por isso. Sim, eu por acaso eu passei hoje e estou com este top e ele também voou. Boa. Mas pronto, está aqui preso, está ok. Mas, ao menos nada é exposto. Sim, no máximo só refrescou. Nesse dia tudo foi exposto. Está um calor. Está mesmo. Vocês não estão a perceber? Estamos aqui com uma Coca-Cola do tamanho da nossa cabeça. Yeah. Isto é café iced coffee. Já podemos, por favor. Podemos começar, sim. Então vamos a isso. Está mesmo fresh, era mesmo isto. Está bom. Ok. Perfeito. Então... o que é que resta falar? Pois. Nós estamos juntas 24/7, guys. Hoje a Carolina não me deixou falar com ela muito porque estávamos a guardar-nos para o podcast. Yeah. Acho que, no geral, nós só tivemos para aí uns 4 dias em que não nos vimos. Nos últimos 5 meses. É verdade. Tá bom, está a ser bom. Estamos agora nos últimos dias, faltam precisamente 3 dias. Acho que são 3, já. 3 dias, hoje vamos fazer a nossa última party. Acho que, eu não sei se arranhei bem o microfone, mas acho que merece a palavra, merece. Party. Já queremos entrar por aí. Ok. Pronto, então estamos assim nesta última semana a despedir-nos das coisas, fizemos uma bucket list com as últimas coisas que queríamos fazer. E pronto, está a ser assim um momento também de dizer adeus a outras pessoas que foram embora mais cedo. E pronto, eventualmente daqui a 3 dias vai chegar a nossa vez, infelizmente. Eu tenho tipo chorado todos os dias, mas é sempre os momentos mais aleatórios e é sempre um chorar do género tipo, bué, what is my life? Tipo, estou mesmo feliz de estar aqui, mas ao mesmo tempo bué triste de ir embora, claro. De deixar de viver comigo. Nunca mais vamos viver juntas, provavelmente. This is so sad. E de certeza que nunca mais vamos viver em Florença juntas com as pessoas que também partilharam essa experiência connosco. Por isso é bué triste. Acho que já estou bué nostálgica, ainda nem sequer acabou, por isso temos é que nos manter no presente e aproveitar. Sim, eu por acaso eu costumo ser até mais uma pessoa ansiosa a pensar muito no futuro e nas coisas que vão acontecer e a ficar nostálgica e a sofrer por antecipação, mas estou mesmo estranhamente bué no momento e eu acho que não estou a processar muito bem que isto vai acabar e que vamos embora, e acho que só quando voltar e quando, pronto, de facto olhar depois para as fotos vou ficar a sentir esse sentimento e já não ver as pessoas depois passado não sei quantos meses, mas sim, mesmo as pessoas que foram embora eu fico tipo, amanhã vemo-nos, ou tipo daqui a 2 dias, a pessoa vai só dar um passeio e depois... negação! Não, é não processar, e eu é estranho porque eu não sou muito assim, at all. Mas isso é bué bom, eu acho que isso é bué positivo. Pela primeira vez estou a viver o presente. E não é tipo, ou seja, é triste não ver as pessoas e elas irem embora,
mas não é como se eu não achasse que não as vá haver mais. Tipo, Pois, é isso. tenho boa certeza que provavelmente vamos encontrar. Sim. Mas pronto, nunca vai ser neste contexto e nem tipo Sim. todos os dias o que é que se faz hoje e não sei o quê. Mas pronto, nós também já falámos disto, também acho que é ver isto como uma nova fase, que agora é a fase de visitar as pessoas aos países delas, Sim. e elas vêm aos nossos e pronto, vai ser também fixe. Mas pronto. E por falar em despedidas, agora vou introduzir este tópico meio assim, mas acho que podemos falar sobre despedida à francesa. O que é que nós achamos de despedida à francesa? Primeiro, o que é despedida à francesa? Se não sabem, o que é? É bazar sem dizer nada a ninguém. Eu acho, tipo, eu achava mal, mas eu agora acho meio slay. Eu acho que também depende do contexto, né? Se for a despedida de alguém, não faço assim. E, por exemplo, houve uma pessoa que basou de Erasmus, mesmo sem dizer nada a ninguém. Mandou mensagem tipo, malta, já estou em casa, tipo, foi bué fixe conhecer, mas eu não queria mesmo lidar com a despedida. Pá, nesse sentido, eu acho que vazar à francesa é um bocado mau. Mas eu apoio 100% se for tipo ir a um clube ou ir a uma saída. Se a pessoa só não quiser ir e desaparecer, acho que é super fine, porque não quebra. Tipo, geralmente acontece quando as pessoas estão em grupo, não é? E há alguém que vai embora, puxa logo outros para irem embora também e quebra ali um bocadinho. Ou então fazem peer pressure para ficar. E a pessoa depois fica só a sentir-se mal. E vais com bué peso na consciência, depois toda a gente tipo, eu se calhar também vou, do nada tipo, toda a gente, tipo, a festa morreu. Por isso, eu acho que em certos contextos é aceitável. Acho que sim. Acho que a pessoa deve sempre deixar depois uma mensagem tipo, olha, fui só para casa, está tudo bem. Mas pronto, mas meio que não fazer aquele momento de pois, vou-me embora. Vou-me embora. Zo é uma expressão alemã, que nós temos muitos amigos alemães, e a expressão zo é tipo, ok, está na hora de ir embora, mas ninguém diz, sabem aquele momento awkward quando está na hora de ir embora, mas ficam só naquele silêncio, tipo, pois, ok. Eu sinto que o Tuga se calhar mandou um Pois é, tá bem. É mesmo isso. Pois é, então vá. Mas eles fazem mesmo. Então vá. Toda a gente percebe e tipo, é bué socialmente aceitável. É legalize. Eu acho que nós devíamos introduzir em Portugal. Se não for zo, tipo, esta expressão, este conceito. Sim. Sobre Erasmus, eu pedi hoje à Inês para dinamizar aqui o nosso pod. É verdade. Pod. Pedi tipo umas questões para fazermos uma outra sobre Erasmus, porque pronto, como já está a acabar, é uma forma de fazermos uma análise, um reviver de momentos. Então Quero só sublinhar que não houve guidelines para estas questões, então não sei se vão ser compatíveis, são um bocado aleatórias. Ok. Então podes começar. Queres perceber o que é que pensaste para aí? Vou começar com uma assim... A guideline que eu disse foi só, pode ser algo para enterrar, pode ser algo só funny, pode ser o que tu quiseres. Foram estas as minhas... Eu sou muito flexível, guys. Sou bem flexível. Sim. Então, primeiro é muito simples, qual é que achas que foi assim a melhor refeição que comeste aqui? Mas fora de casa? Claro, porque em casa como sempre bem. As minhas refeições são sempre incríveis. Eu acho que é uma pergunta difícil. Pois, nós fomos a um restaurante que se chama Trattoria Zaza, que nós pensávamos que era um restaurante super caro, super turístico, e turístico é, de facto, mas pronto, super caro, está sempre cheio, tipo, não dá para fazer uma reserva no próprio dia, ou se dá... Batalhei imenso para fazer uma reserva. É muito complicado, então nós acabámos só por ir a este restaurante na última semana, e foi ontem, e pá, foi bué bom, tipo, porção de pasta gigante, o que geralmente a passa, como é primeiro prato, às vezes é uma porção mais pequena, porque depois a pessoa vai comer o segundo prato, que é carne, pronto, e que geralmente são mais caros. Mas sim, ali na Trattoria Zaza foi o primeiro prato de pasta, bem completo. Era 1 quilo de pasta, pai. Eu não consegui acabar. Tu conseguiste? Eu consegui porque eu consigo, sempre. Comida nunca é um problema. Mas depois eu rebolei para casa, não vou mentir. Não, ficámos mesmo quinadas máximo. Ficámos derrotadas mesmo pela pasta. Juro. Mas ok, mas não, foi muito boa, porque muito também boa. Tipo, eu estava à espera de não ser tão bom acho que as e surpreendeu. Também estavam... Mas, ok, deixa-me pensar. Podes fazer um top 3 se quiseres.
Ok. É difícil, é difícil. Eu não tenho uma resposta. Nós também recentemente fomos a Bolonha comer uma bolonhesa. Verdade. E também era boa, só que eu acho que não sou assim tão fã de bolonhesa. Yeah. Eu também. Mas acho que era boa. Era muito boa, mas lá, se calhar também saiu mais uma comida que como em Portugal. Exato. Aqui tipo tinha qualidade de facto, mas acho que surpreende mais tipo, por exemplo, a massa de ontem, que era uma massa de trufa e assim, que é uma coisa que não costumo regularmente comer em Portugal. Ok, eu acho que vou nomear a pizza rota. Pizza rota? Ok. Contexto. Quem é a pizza rota? Não, a pizza rota nós adoramos. Porquê? Porque é um estabelecimento que está aberto 24 horas e que sabe especialmente bem. São fatias de pizza gigantes por 3 euros. Gigantes mesmo, tipo. Sim. E sabe especialmente bem depois de sair à noite ou quando já fizeste um pre-game e estás ali a querer comer alguma coisa antes de ir para o club ou para whatever. Aliás, só sabe bem nestas alturas. Durante o dia, acho que nunca tivemos, mas duvido que saiba bem, é mesmo. É rota, mas nós Mas é bem bom, tem pesto, aí é mesmo. Está lá sempre, está sempre lá para nós. Yeah. Mas se bem que das últimas vezes tem-me dado. Tem-me dado caganeira, não vou mentir. Não. Estás sensível, Estou bem sensível, eu não sei, eu nunca fui muito assim, mas já tive aqui algumas situações complicadas. É verdade. Então fiz a rota. Não pode ser. Eu estava a gozar, Opá, é bué. Não sei. Porque eu acho que se calhar vou nomear pizza. Acho que pizza é sempre bem sólido aqui. Sim. Pratos de massa. É muito difícil comermos uma pizza massa. Sim, não. Massa já comi tipo bem amigo. Yeah. Acho que é mais difícil aqui arranjar. Mas pronto, também só descobrimos a Trattoria Zaza na última semana. Mas sim. E o nosso jantar romântico? O que é que eu comi? Acho que comeste trufa e também foi desiludido. É isso, porque foi trufa tipo fresca por cima e isso não me surpreende. É um desperdício de trufa. Eu gosto mesmo no molho ou tipo só um óleozinho de trufa. Como em Portugal é bom, não superou, nada aqui superou isso. Não acredito. Mas vá bem, né? Provar esta massa. Sim, eu levo-te lá. Mas pronto, ok. Portanto, não tenho mais nada a dizer sobre isto. Acho que pizza é sólido. Sim, mas aqui também, pizza aqui também. Em qualquer lado acho que é boa. Vá bem. Ok, vou eu fazer agora uma. Ai. Ok, qual é que foi a cena mais chocante que viste em Itália, tipo, na tua experiência de Erasmus? Chocante! Sim, tu ficaste mesmo tipo, tipo no way. Isso é que aconteceu, não foi muito chocante, mas agora só me estou a lembrar do momento do tram ontem. Vou mandar esse porque agora eu não consigo pensar noutro. Então ontem nós estávamos no tram que apanhamos sempre para casa, o T2, o nosso amado T2. E estava bué cheio, porque agora está sempre mesmo cheio, tipo sardinha em lata, as pessoas lutam para entrar. Então nós começamos a ouvir berros. Parecia que estava a haver uma fight e era super tipo justificável porque estava um calor tipo infernal e as pessoas só mesmo a lutarem para entrarem no tram e estarem ali. Pois, eu assumi, tipo, ok, alguém está a tentar entrar, uma pessoa tipo, estás-te a passar, não sei o quê, berros. Mas depois, tipo, o tram anda, fecham as portas, anda, continuam aos berros. E depois nós só começamos a apanhar cenas tipo basta Giovanni! Basta! E o que é que foi mais? E a baterem, ferma o tram! E nós tipo, what? E então, toda a gente as pessoas começaram a mandar calar toda a gente para ouvir isso, toda a gente e eu tipo, oh my god, estou-me a cagar a rir. Mas depois parecia que a pessoa estava a sentir mal, porque só mesmo a bater à janela, tipo, para o tram. E eu ouvi a dizer, está-se a sentir mal, ou alguém está-se a sentir mal. Alguém estava a sentir mal, that's for sure. Mas e então depois eles lá pararam o tram e eu acho que o condutor veio dizer qualquer cena tipo, parem com isto, ou whatever, e eles só saíram. E tipo, tudo em silêncio. Fiquei bem confusa. Tipo, um tram cheio de pessoas apinhadas, tudo em silêncio. Eles saem, toda a gente começa a comentar, basqueiro máximo.
foi muito engraçado. Yeah. Por isso, não sei se foi chocante, mas foi caótico. Foi foi bué, eu acho que foi um grande contacto com a cultura italiana. Toda a gente se calou e toda a gente imediatamente comentou a seguir. Foi muito bom. Ok, va bene, va bene. Ok, então, tu há bocado falaste da pizza rota. Sim. Segue. Qual foi o momento mais roto que tu viveste em Itália? Porque, ou seja, Erasmus é muito bonito, mas há momentos rotos. Há muitos momentos rotos. Ok. Mas rotos de bebedeira. O que tu assumires por roto, há vários tipos de roto. Eu tenho muita pouca resistência. Não é pouca resistência. Eu tenho boa resistência ao álcool, eu acho. Mas eu não tenho boa resistência ao vómito. Seguido do álcool. Acho que esse foi o momento mais roto. Eu sabia que Foi mesmo roto. Tipo, pronto, nós fomos fazer uma degustação de vodka polaca com a nossa amiga polaca e bebemos tipo uma garrafa de vodka em uma música, basicamente. Aqueles 3 minutos de degustação. Sim. E pá, olha, vodka bué fixe porque eles não misturam o sumo com a vodka, é tipo bebes a vodka e depois bebes o sumo e vais bebendo o sumo. Por isso, interessante, acho que funcionou bué bem, até bem demais. Pronto, e depois a ideia era irmos para o clube, só que depois metemos-nos na fila, já não íamos entrar a tempo de não pagar. A partir daí eu não sei, já não me lembro bem do que é que aconteceu a seguir. Fomos para outro clube, fiz bem conversa com. Foi nesse dia que fiz conversa com o senhor da entrada, não? Não, acho que fui eu também não sei, não vou mentir. Mas somehow nós entramos de graça. Sim. Tivemos que pagar tipo O bengaleiro, que foi 4 paus. E eu tipo, ok, mas vai valer a pena porque entramos de graça. Entramos, a Carolina tem que ir à casa de banho, Eu lembro-me disso. Eu lembro que fui à casa de banho e vomitei, vermelho. Estava tudo vermelho. Porque bebemos vinho. Nós tínhamos bebido antes da vodka 2 garrafas de vinho. É verdade. Pronto, momento bem roto, acabei de vomitar e voltei para o pé delas, tipo, bora. Voltámos, nem sequer entramos no dance floor, ficámos ali meio que no lounge. Depois tu disseste, tenho que ir à casa de banho outra vez. Já não sei. Aí depois, pronto, acho que eu greguei outra vez e fiquei, não, tenho que ir para casa, sleepy mode, estão a ver? E depois fomos para a rua, só que como é que íamos para casa, que já não havia transportes, a opção era andar de bicicleta, mas como se eu estava podre de bêbada, tipo, boneca... No chão, tipo, mesmo rota, estavas rota. Eu espero que a minha mãe não esteja a ouvir isso, ela vai ficar chateada. Então, decidimos ir de táxi, né? Porque não havia outra razão. E aqui os táxis, tipo, não é. Uber é 30 paus, táxi, não sabemos, mas... E só para dizer que eu fiquei tão no modo sleepy que isto acontece sempre. Eu começo a ser bué rude porque eu só quero dormir, mas eu não estou consciente, estão a perceber? Tipo, acho que eu estava a chorar até, mas sem lágrimas, do tipo, I just wanna go home. Sim. Inês, I just wanna go home. Eu estava tipo, sim, amiga, vamos, mas eu preciso que tu andes. E ela estava mesmo, peso morto, tipo, como é que eu vou carregar este cadáver para casa? Eu estava a pensar, ok, bicicleta, que vou metê-la no cesto, tipo, what the fuck am I gonna do? E depois lá arranjámos um táxi, estava a carregar a Carolina, ela foi tipo, estou bué rota, eu, não, estás bem slay, tu, shut the fuck up! Claramente era mentira, I was not slaying, eu estava rota. Estavas rotíssima, mas tipo, ia-te dizer, amiga, estás rota, chora mais sem lágrimas. Não, então... Não, mas a Inês, foi duro. A Inês não estava assim porque ela é bué funcional, como eu já mencionei no outro episódio. Falámos sobre isto. Não, mas eu já mencionei que tu és rota funcional. Não és bêbada funcional e funcional no geral. Sim. Pronto, e por isso é muito bom ter aqui a minha amiga a tratar de mim nestas situações. Mas pronto, foi só esta situação também, guys. Sim. Acho que depois não fiquei, obviamente, mais bêbada noutros dias, mas não chegou a este ponto. Mas pronto, faz parte. Há momentos rotos, é só isso que eu queria sublinhar. Ok. Vá bem, né? Next one. Qual é que é para ti a música que define o Erasmus? Isso é bem bom. Não há só uma, mas há várias. Então vá, diz lá. Um top 3. Podes. Ok. Wet Ass Pussy.
Let's go! Da Now Cardi from B. the top, make it drop. Isto ficou It's bem somewhat- icónico, por alguma razão. Acho que começou quando nós estávamos em Elba, com os nossos amigos. Essa música veio, E sabíamos a dança coreografia, não é? surgiu, e a partir daí tipo, a dança surgiu sempre. Nós fomos ao karaoke cantar esta música. Pronto, e agora É every iconic. time. Every Iconic. time. E it's iconic. And I like to do iconic shit. Yeah. E semelhante ao web, temos o Bum Bum Tantan. Sim, as pessoas Bum, bum, vibraram bum, bué com isto. Já conheciam, Já aparentemente. conheciam, eu não estava à espera, mas claro que só Funk conheciam. International. Yeah, e então também ficou um staple em todas as festas. E depois também diria Bala Bala, que é Ok. a música Da Eurovisão. da Eurovisão da Alemanha, porque metade dos nossos amigos são alemães e nós até vimos a Eurovisão quando estávamos em Cinque Terre com as nossas amigas, foi bué Bué fofo. fixe. E também é um banger. Bué party music. Começámos a ouvir ironicamente, mas agora está só entranhado nos nossos cérebros. E mais 1000 músicas alemãs que estão sempre living in my head rent free, tipo, imensas. Não há nenhuma italiana. Não, mas gostamos de várias. Sim. Mas estas, pronto, acho que são icónicas. Por acaso, Adicionarias alguma? o Amo Plastic Amor Plastic, sim. e aquela de... a outra. À la maison. Mela culpa la maison. Também tínhamos amigos franceses barra belgas que são só franceses disfarçados. eles não estão a ver este vídeo, não faz mal. Muitas músicas, sim. Bad Bunny, todos os dias na discoteca. O que é que está a acontecer em Portugal agora nas discotecas? Pois, nós ficámos Tô à com esta toa. realização, tipo, vamos lá e não vamos saber, porque nós não estamos a par do funk. O funk Não. Aqui é bem reduzido. Passam a menina de vermelho, e o parado no bailão. parado no bailão, mas tipo, muito raramente e às vezes só por uns 10 segundos. Estão E a só ver? porque nós pedimos ao DJ. Estamos sempre constantemente. com o telemóvel. Yeah. Primeiro pedimos Bum Tantan, não percebem. Depois pedimos Brazilian Funk e eles metem lá o parado no bailão e nós. Ok. E against all the odds, o que é que passou na discoteca? Isso foi insane. O momento mais chocante. O momento mais chocante passou Sim. o EG. Foi muito vibes, Foi muito bom. Ainda por cima, era uma discoteca que estava com uma música mesmo má. Do nada só, o EG. Foi muito slay. O EG. Acho que o DJ redimiu-se nessa música. Mas sim, o momento mais chocante também. Vá bem. Eu já fiz. Mais uma? Eu estou a gostar. Ok. Qual foi o momento em que tiveste a realization de que estás a viver em Itália? Esta etapa mais profunda. Eu acho que quando nós voltámos de um clube ou de uma Parece que nós só vamos a clubes. Quando nós voltámos, quando nós voltámos eram tipo 6 da manhã e nós passámos pelos pontos icónicos de Florença, tipo o Duomo, Palazzo Vecchio, e estava tudo vazio porque eram 6 da manhã. E aí eu fiquei mesmo tipo, damn, isto é mesmo fixe, tipo, viver aqui tens bem acesso a estes espaços que estão sempre cheios de pessoas, está sempre agora bué calor, tipo, eu não consigo imaginar o espaço assim, não é? Sem ninguém, bué calmo, bué aquela... Muito bonito. Não sei se foi tipo a primeira vez que senti, mas foi algo que me ficou na cabeça. Boa resposta. Sim. Ok. Queres uma Goofy? Pode ser. Quantas peças de crochê fabricaste em Erasmus? Ragazzi! Pois, gravíssimo. Eu estou preocupada com o peso da minha mala de volta porque acho que vai ser tudo crochê. Ok, fiz um top, fiz outro top, deixei os calções a meio, This is crazy. não conta. Eu vim para Erasmus a pensar que não ia fazer nada e acabei por fazer porque ela depois também fazia, mas não se compara a dimensão, estão a perceber? E estou quase a acabar um vestido de praia que sempre foi o meu objetivo, por isso... What else is there? Não há nada para além daqui. Gostei. Mas tipo, nem perdemos assim tanto tempo a fazer crochê. Eu acho que foi só... Sim, também... também... Na semana de exames
Eu acho que fiz um top tipo numa semana ou assim. Tipo, Eu também acho que se conjugou bué bem com, sei lá, Com algumas planos. saídas, porque as nossas amigas também fazem. Não sei se fomos nós que influenciámos ou elas já faziam. I don't eu know. acho que nós falámos e tipo toda a gente já fazia, Yeah. mas tipo ninguém estava a fazer aqui, já não sei. Mas tipo, Pois. do nada toda a gente sabia. Por isso, tipo, houve dias em que fomos só para um parque e estávamos cada uma na sua, tipo, ali a Adoro. conviver. Por isso acho que também Granny plan. não eu empatou adoro. nada. Não. Yeah, mas foi bem bom, sim. Foi bom. Ok. Gostei. Então terminamos as perguntas. Podemos terminar. Tenho só mais uma. Uf. O que dizem os teus olhos? Não, estou a brincar. Choram, eles só choram. De felicidade. E tristeza. Mas mais de felicidade. Nostalgia. Yeah, isto não era uma serious question, era só para gozar, Eu mas percebi. pronto, uma pessoa tenta ser engraçada e Que tal. engraçado. Ok, então vamos para o nosso segmento. Pode ser. Vá bem, né? Boa! Ok. Vamos receber o depósito hoje. Yay! I need money! Yeah! Let's go. Oh my god. Ok, então começo eu, é isso? Pode ser. Pá, pois nós dois não sei se vamos ter MIDS automático, mas eu continuo na mesma vibe de colegas de casa. Ok, acho que faz sentido. Será que fiquei traumatizada? Se calhar. Também, qual é a probabilidade de voltares a ter colegas de casa na vida? Não sei, é possível. Não se sabe onde é que a vida nos leva. Profundo. Aspeta um pó. Yeah, nem sequer falámos sobre a minha mudança de visual, mas isto é culpa da Carolina, by the way. Yeah, girl, yeah, não podemos deixar isto passar. Yeah. Eu tenho uma personalidade nova que ninguém de Portugal ainda viu sem ser a minha irmã e tu. Porque um dia eu disse, preciso cortar a franja. E a Carolina, corta o cabelo todo! E eu, Não, porque ela já estava a pensar nisto há bué tempo. não, ok, sim. Já estava a cozinhar. E eu só dei um empurrãozinho. Não, mas eu não estava final. a cozinhar recentemente, percebem? É tipo, é aquela coisa que está sempre in the back of your mind. E antes de ir para cá tinha cortado um bocadinho mais curto, mas não foi o full commitment. E a Carolina meteu-me isso na cabeça e eu genuinamente não dormi até fazer. That is crazy. Foi horrível, tive que procurar um cabeleireiro que não custasse um rim. Porque aqui é muito caro. Eu também gostava de cortar, o cabelo ficou todo estragado por causa da água, I don't know, produtos. Mas também está bué slay, também está bué com Carrie Bradshaw. Vou tirar aqui. Está muito slay. Pois, eu agora reflito, tipo, o que é que foi aquela franja que eu tinha, tipo, porquê é que eu fiz aquilo? Acho que está muito melhor assim. Tá bonito, e tu também estás bué fresh. Ai, obrigada. Mas já está grande. Ragazzi, vocês nem sequer viram o produto inicial. Mas um agradecimento ao Rocco, que foi o meu cabeleireiro. Ele... Fiquei mesmo tipo, what? Quem é o Rocco? Ele tipo fez o que lhe apeteceu, eu expliquei-lhe, ele mostrou-me uma foto e eu fiquei tipo, ok, não é nada isso que eu quero, mas claramente que eu disse, sim, perfeito. E depois ele só se entusiasmou bué, cortou bué e está bem, né? Estou feliz, só que é mesmo bué estranho pensar que já estou assim, que há 2 meses. Acho que sim. E ninguém viu, tipo, só a minha irmã, tipo, os meus pais, os meus amigos, o meu namorado, ninguém me viu assim na vida real. Por isso, vou mesmo tipo chegar a mulher mudada, fisicamente e mentalmente. Vai ser slay. Prepara, Portugal, prepara! Então, vamos à minha história. Am I the asshole por dar um mês à minha melhor amiga / companheira de casa, colega de casa, para fazer as malas e sair depois dela me ter contado que tem o parto marcado para daqui a uma semana? What? Foi bem comprida. Relacionado. Ok, vá bem. Isto é um sinal. Estás-me a dar uma semana para mudar. Eu tenho 3 dias. Eu também tenho 3 dias. We're moving out together. That's true. Yes. Ok. Tenho 30 anos. É uma female. Mulher. Fêmea. É uma fêmea. Sou mulher. Tenho 30 anos. E vivo com a minha melhor amiga, também de 30 anos, desde 2020. A casa é minha e como sabia que ela estava a passar por um momento difícil, abri-lhe as portas. Ela confessou-me que tem tendências cleptomaníacas. Agradeci-lhe por me ter contado. Uns meses depois, comecei a notar que a minha erva estava a desaparecer. Ninguém mexe com a erva. Isto és tu aos 30 anos. Confrontei-a, mas ela negou e culpou a outra colega de casa que tínhamos. Essa colega acabou por sair, mas a erva continuou a desaparecer. Oh my god!
What the fuck? Vento! O nosso chapéu acabou de fazer aqui um ângulo de 45 graus. Oh my gosh! Yeah, mas ele não cai, ele é daqueles rijos. Juro. Ok, então. Sim, a erva continua a desaparecer. Exato. Depois de uma viagem a outro país, anunciou que estava grávida. O anúncio veio na mesma altura em que eu tive uma interrupção de gravidez. Queria ficar feliz por ela, mas o trauma e a dor da minha própria situação impediram-me de ser a amiga que ela precisava. Como gesto de bondade, ofereci-lhe o quarto extra para ela e o bebê, sem precisar de pagar renda. O bebê da minha melhor amiga nasceu e para mim tornou-se um inferno pessoal. Sempre que o bebê chorava era como um fantasma a assombrar-me e a lembrar-me das minhas próprias decisões. Já tínhamos falado sobre ela se mudar e ela disse que sairia quando o bebê fizesse 1 ano. Mas a minha amiga passou cerca de 8 meses fechada no quarto com o bebê. Confrontei-a sobre isso e foi aí que me disse que os serviços sociais estavam envolvidos porque a casa estava nojenta e cheirava a urina de gato. Fiquei fora de mim, tive um ataque de ansiedade enquanto limpava a casa. Passaram-se mais alguns meses, a erva continua a desaparecer, assim como o dinheiro. Nenhuma atualização dos serviços sociais. Neste ponto, ela já está na lista de habitação social, mas continua fechada no quarto com o bebê. Estava a preparar-me para a confrontar novamente sobre estar sempre no quarto quando ela me informa, em cima da hora, que vai viajar para outro país. Quando regressou, disse-me que os serviços sociais ameaçaram tirar-lhe o bebê porque a casa não tinha melhorado. Neste ponto, já estava desconfiada, pois nunca vi nenhuma prova escrita da intervenção dos serviços sociais. Liguei diretamente para saber se tinha algum direito a ser informada. Disseram-me que, devido à confidencialidade, não podiam partilhar. Tive uma conversa séria com a minha melhor amiga. Se os serviços sociais lhe estão a dizer que o ambiente não é adequado para uma criança, então ela precisa de sair. Ela assegurou-me que tudo ficaria bem até a habitação social lhe encontrar um novo lugar para viver. Faltam 4 dias para o aniversário do bebê, de 1 ano. Quase 1 ano de tormento silencioso, para mim, por viver com um bebê. A erva e o dinheiro continuam a desaparecer. Main struggle. Mesmo. Sinto que estou no meu limite. Discutimos por causa do lixo e da louça. Digo-lhe que a solução mais simples é tu saíres. E ela responde, vale mesmo a pena perdermos a nossa amizade por isto? Explico-lhe que preciso de espaço para poder curar-me e estar sozinha. A conversa acalma. Dirijo-me ao pai do bebê, que está a ficar connosco por 3 semanas, e peço-lhe que explique um comentário que fez sobre um recém-nascido. Ela olha para ele, depois olha para mim, levanta-se, sobe a camisola e mostra uma barriga muito grávida. Tenho o parto marcado para a próxima semana. Chorei e dei-lhe a reação que uma amiga gostaria de receber. Sinceramente, senti alegria por ela. Estou bem confusa. Outra vez. Yeah, wait. Acho que sim, acho que ela está grávida outra vez. Ela sai fora do país, ela volta grávida. Mas Where is she going? Exato, eu também fiquei confusa com a minha própria história. Eu estava tipo, what? Mas Ela depois agora está percebi, feliz. vai haver outro bebê em casa. Mentalmente não sou forte o suficiente para passar por isto novamente. Para além disso, ela escondeu toda a gravidez de mim enquanto vivíamos juntas. Por isso é que ela estava sempre fechada no quarto. Disse-me que não conseguia contar-me porque sempre que tínhamos um momento para conversar acabava por ser sobre o meu luto. Ontem sentei-me com ela e apresentei o nosso contrato de arrendamento. Enfatizei que estamos num contrato mensal e que não o vou renovar. Ela olhou para mim sem reação e concordou. Sem lágrimas, sem perguntar porquê, apenas aceitou. Mesmo tendo finalmente provas de que outra pessoa me estava a roubar a erva, nem a confrontei. É que lhe estava a roubar a Está a erva. ficar sem bateria. Não! Tenho que trocar, vou só acabar. Para preservar a minha sanidade... Ai, o que é que diz? Espera. Mesmo que outra pessoa estava a roubar Yeah. a erva. Neste ponto prefiro assumir a perda. Nunca quis ser a pessoa que expulsa uma mãe com um recém-nascido, mas já não aguento mais. Para preservar a minha sanidade. Am I the asshole? Ela expulsou uma mãe com um recém-nascido. Ok, elas eram amigas há bué tempo. Disse isso ao cedo, mas tipo, era bué disfuncional. Portanto, elas viviam Yeah. juntas e ela Yeah. teve um bebê E ela e disse ficou tipo... grávida outra vez. Yeah, e já com o Escondeu. primeiro bebê já não havia bem... Já estava a dar problema. Sim, sim. Não, E havia a cena dos serviços sociais, e é bué atrás. duro, tipo, ela ter perdido um filho e depois a melhor amiga aparece. Mas pronto, nenhuma delas tem. Mas acho que Tem ela culpa. reconhece isso. Sim. De que tipo, não teve lá... Não conseguiu lidar como ela queria. Yeah, yeah. Sim, pá, pronto. Não é culpa de nenhuma delas, of course. Mas, essa cena dos serviços sociais começou a ser bué da wag.
que é que se está a Como passar? assim a casa, tipo, era má? Pois, não sei. Porque ela no início ela diz que, tipo, pronto, ela deixou a melhor amiga ir viver com ela porque realmente ela estava a viver uma situação complicada, provavelmente se calhar dinheiro mesmo. Pois, E então, nessas situações, os serviços sociais vão logo atrás da pessoa. pois, Não, não não sei sei se tem que como haver é que uma isso denúncia funciona. ou... Não sei. Eu estou Pois, bem interessada em saber quem é que andava a roubar a erva. Porque se pois. fosse a mãe era bem problemático. Ela Não, estava mas só não é. fechada no quarto com um filho, grávida de outra a fumar erva. Ok, mas foi Yeah. outra pessoa aleatória. Não sei, esta história parece-me estar mal contada. Mas Yeah. sim, Eu não sei, eu tenho aqui um update, ok, mas não sei se vai acrescentar muito. ok. Pois, se Portanto, ela é o Wessel ou não. yeah. Epá, é uma situação bem complicada, eu acho. E só que tipo, a cena é que nenhuma delas estava bem ali, não é? Tipo, ou seja, a mãe está só fechada no quarto também, tipo, não Sim, consegue bem dar escondeu uma. outra gravidez, quando já a Sim, primeira gravidez já não era tipo a isso é melhor bem situação, mau. não é? Yeah, isso é bem mau. E tipo, pronto, isso já é duro para outra rapariga, tipo. Porque, ou seja, nem só pelo luto, tipo, ter um bebê em casa é bué duro, Sim. tipo, o gajo deve Sim, estar sempre a chorar. mas ela concordou, Sim, não é? exato. Tipo, Pois, pois, mas ou seja, no fundo, eu acho que é o melhor para as duas. Tipo, cada ela vez. sair, Yeah. pois. Mas, Mas e aí, ela vai para onde? Tipo, elas são amigas há bué tempo. mas ela então, ela está-lhe a dar tipo, ou chegou-lhe a dar um mês para aí de Um mês é bué pouco. dar um mês e a Um amiga para mês é muito encontrar uma pouco. casa. Yeah. Não, pois, porque ela tinha dito que era só até um ano e depois veio um ano e. Yeah. Pois, percebo que ela já está a chegar ao limite. Ou seja, Yeah. será Pois, ela o Essel da situação? Ela avisou, não é? pois. Yeah. Eu acho que ela Pois, não é Essel, sim, tipo, acho que a amiga tipo, podia ter comunicado mais, tipo, pois eu sei que já está quase a bater um ano, mas eu realmente não consegui ainda organizar, não consegui sim. arranjar uma E casa. depois eu sinto, ué, que a amiga também está, ué, tipo, a nossa amizade vai mesmo acabar por isto. Também está a mandar essa carta, tipo, it's not Não about é por this, isso. estás a ver? É bem um Tipo, acumulado de não tem a coisas. ver com a amizade em si, não está nada relacionado com isso, acho eu. Sim. Sim, e tipo, acho que deixou de haver boa transparência e Pois, comunicação. Tipo, exato. como assim Yeah. ela vive na mesma casa e não sabe que ela está grávida? Yeah, Tipo, yeah. Sim, e ela já comunica quando é tipo, para a semana vou ter o parto. yeah, não, Mas tipo, that's como é que ela weird. também não reparou? Ah, porque ela Ela estava estava fechada no no quarto, já. quarto. Mas sim, acho Pois. difícil. Weird. Sim, tipo, vives com a tua Pois, melhor amiga e não a vês tipo há acho que elas já não são meses. amigas. Acho que a amizade deixou de existir há algum tempo. O que pode acontecer quando se vive juntos. Mas nós não. Nós não, it's not our Somos case. Apesar de casadas. nos últimos dias eu parecer que estou grávida, porque a comida não me está a cair nada bem, está a me inchar bué a barriga. Mas eu juro que eu não vou ter o parto para a semana. Ela, hey, by the way, para a semana. Eu, um, mas ok, tens update? É. Manda lá. Outra interrupção, Está muito porque calor. está a sobreaquecer a câmara. Mas pronto, estava a dizer que os updates não me parecem muito relevantes, mas que sim, ela não vê processo, não está a ver ela a fazer packing ou algo que se pareça, e que o plano dela, at this point, é chamar a polícia no primeiro dia do mês seguinte, se Ixi, eles não saírem, e ela vai policia. trocar as fechaduras Ah, e pronto. Isso não sei se já não é, é mas foda, guys. Mas, não tipo, sei. eu estou só preocupada com os bebés no meio disto tudo. Ela acabou de ter um filho, tem outro de um ano. E pá, pronto, ou seja, não é responsabilidade da amiga, não é? Mas coitados, vão só para a rua. Mas também Mas o problema é estão-se da a. mãe, porque a mãe tipo, não Sim, está a fazer nada, não é? Achamos nós. Pelo menos ela não está a mostrar sinais que está a procurar uma é casa, um isso. trabalho. Tá, Não se parece pode só só a encostar à acumular. amiga, Exato. não pode. Mas eu tenho pena dos bebés, coitados. Claro. Por isso, mais que chamar a polícia, A mais que chamar a polícia. polícia, se calhar chamava os serviços sociais for real, tipo, se calhar eles não foram chamados mesmo, não sei. Mas isso não é ser essa. Tipo, Não, isso é proteger as crianças. É mais, é só pô-la na rua com duas crianças.
Então achas que ela está a ser essa? Acho que é uma situação muito nuançada, muito complicada. Acho que, pá, acho que ela também está a fazer por si, né? Ela não tem a Sim. obrigação de tratar desta pessoa. Sim, eu acho que ela tentou, né? Ainda dar algum sim, tempo ela deu para um ano e um mês. e um mês agora. Yeah. Por isso, pá, ela também, ela não é o pai, por isso, pronto. O que é que ela, o pai também, estou a ver o pai, tipo, o quem pai é o está pai? lá, Tá. em casa, tipo há 3 semanas, a viver com eles. Uou, não O que é que o pai está a fazer? Está coçados, então, tipo. Ou seja, ou eles são os dois de um contexto problemático, com dificuldades, Pois, eu não porque parece que o pai também não está ali a ajudar. E eles não têm, tipo, pois, não temos contexto. Família, Yeah. pois, não sei. Pá, de certeza que se ela quisesse, ela arranjava, tipo, não sei se isto é um bocado privilegiado. Não, ou seja, não sabemos, mas não sabemos se ela está sequer a tentar e pelo que me está a parecer é que ela não está a tentar, isso é que é o problemático, porque esta amiga não Mas isto é a escolheu ter perspectiva dois da filhos. amiga, não é? Pois, lá está, é verdade. Estamos só a avaliar da perspectiva dela. Pronto, e ela não escolheu ter estes dois filhos, né? E tipo, e at this point, acho que ela já nem tem uma amiga. Tipo, acho que ela já é mais só Sim. colega de casa do que amiga. Então não há aqui sequer uma empatia. Ela, pronto, chegou ao limite, não há empatia e pronto. Achas que depois da amiga sair, se acontecer, o que tem que acontecer, I guess, que ela vai fazer por isso, achas que é uma ending situation Eu acho que sim. para a Acho que sim. amizade destas duas Não, acho que pessoas? já acabou há algum tempo. Tipo, Achas que não tem retorno? acho que não, acho que não. Tipo, depois de mentiras e ocultar e stresses, então stresses de casa, tipo, isso é sempre bué, bué fedido. Acho mesmo que é bué triste, mas nenhuma delas conseguiu estar de lá uma para a outra também quando precisavam e agora está só a ficar bué messy porque também não estão a conseguir falar das coisas papo reto, né? Tipo, mesmo ela disse, ela Papo disse, reto, vou-te ragazzi. expulsar e ela, tipo, nem sequer reagiu, tipo, nem sequer, tipo... Mas é porque imagina, se calhar ela está mesmo a tentar e só a levar não, e ela também se calhar está numa posição, ela própria, bué má, estás a se é ver? tua amiga, tu dizes, amiga, desculpa, eu sei que tipo, parece que eu não estou a fazer nada, estou aqui há um ano, mas eu genuinamente estou a fazer isto, ou tipo, estou a passar um bocado mal. Pois, não há muito essa mês. transparência. Não houve tipo uma conversa e para ela aceitar, é porque se calhar ela reconhece mesmo, tipo, não sei, tipo, eu mereço porque eu não estou mesmo a fazer nada. Não sei, acho que nós não temos informação suficiente para classificar. Mas sim, eu acho que eu também não conseguia ser tão harsh. Depende do limite em que eu tivesse, mas eu acho que não conseguia tipo, pô-la na rua e mudar as fechaduras. Tipo. Mas pronto, mas eu sou um bocado people pleaser. Mas se calhar foi depois esse o limite. Acho que ninguém pensa que tipo é capaz de fazer isso, não é? Claro, E mas acho que a outra também levou bem isso ao limite, tipo, ela é minha amiga, nunca me vai pôr na rua. Lá está, parece que está um bocado a aproveitar também dessa situação. Da bondade dela, né? Yeah. Pois. Acho que é difícil, espero que os bebés fiquem bem no meio disto tudo, honestamente. Mas Boa. Não vamos ser nós, amiga. Não vamos ser nós. Um brinde a nós. Por falar na nossa relação. Então afinal tem a ver. A nossa relação que é de casadas? Portanto, nós somos casadas. Aliás, antes de casadas, eu acho que devia haver um pedido de casamento. Não sei. Ou pelo menos algo. Ok. Espera. Óculos de análise. Óculos de análise, exato. E eu sei que tu és uma grande fã da empresa Temo. E então, só para desviarmos aqui possíveis situações constrangedoras, eu trouxe aqui esta história. Vou tirar os meus óculos de análise. Am I the asshole por dizer ao meu noivo que não quero o meu anel de noivado da Temu? Eu, mulher de 27 anos, fui pedida em casamento pelo meu noivo, homem de 29 anos, há umas semanas. Foi completamente surpresa, o que é uma red flag, mas já falamos sobre isso. Ok. Mas estamos juntos há 3 anos e tem corrido tudo muito bem. Por isso fiquei mesmo entusiasmada e disse que sim! Ponto de exclamação. Gostei bastante do anel quando o vi pela primeira vez e os meus amigos e família acham-no deslumbrante. É um corte oval com diamantes ao longo da banda. Perguntei onde o tinha comprado e ele não quis dizer, apenas disse que tinha feito um ótimo negócio.
Não pensei muito nisso até ontem, quando estávamos na cama, e perguntei-lhe se era diamante ou moissanite. Não sei o que é que isto é, mas é uma pedra preciosa. Apenas por curiosidade, não tenho preferência já agora. Ele disse que não sabia e que tinha de ir ver. Quando olhei para o telemóvel dele, estava na aplicação da Temu. Perguntei-lhe se tinha comprado o anel lá e ele não respondeu. Voltei a perguntar e ele disse algo como: "Isso importa?" E saiu do quarto, acabando por dormir no sofá. Olha, está com o sinal outra vez. Queres parar ou não? Podemos parar. Ok. Portanto, estamos neste momento a assar em Florença. Vamos comparar com a temperatura em Lisboa. Ah, que pena, estão 32 graus também. Vamos continuar a assar nos próximos 37 graus. Oh, Katsu. Ah, mas quando eu chegar vai estar um bocadinho mais fresco, chegando apenas a temperaturas de 31 graus, 27 na quarta-feira com vento. Claro, não vou à praia neste dia, portanto, de resto, vai descer bastante. Vamos então agora comparar com Ponta Delgada, onde eu estarei daqui a 2 semanas. Pois está sempre um bocado aleatório, sempre ali só bater nos 23 graus. Porque é que vais para uma ilha se não está calor? Eu não percebo. No entanto, é um ambiente muito úmido, mas o índice UV não é suficiente para o bronze que nós queremos atingir neste verão. Portanto. Como é que tu dizes tantas palavras tão rápido? Umidade 73%. Oh my god, o que é que isso quer dizer? Vamos ver a umidade em Florença, porque ouvi dizer que isto também é muito úmida, precisada, eu não percebi nada do que é que isso quer dizer. 34%. Oh my god. Cazzo, ragazzi. Vai estar sempre wet. Vou estar bué, assim. Ok, feche luz, feche luz. We are back. Portanto, ok. Espera, agora eu estava a pesquisar a memória dos Friends com umidade. Ok. Portanto, a última frase que nós lemos, voltei a perguntar se ele tinha arranjado o anel na Temu e ele não respondeu. Desculpa. Voltei a perguntar e ele disse algo como: "Isso importa?" E saiu do quarto, acabando por dormir no sofá. Passei a noite toda confusa. Hoje decidi instalar a aplicação e procurar o anel. Encontrei um igualzinho. Era exatamente o mesmo e estava listado por $38. Fiquei furiosa. Ele ganha bem, 200 mil por ano, e sinto que podia ter investido mais no anel, melhor do que um da Temu. Sou má pessoa por lhe ter dito que não o quero? Tu escreveste esta história porque eu tenho opiniões out of pocket e vou ser cancelada. Sim, e porque eu não quero que me des o anel da Temu quando Ok. Era bom o que eu faria. A sério? Mas imagina, para o nosso casamento. Ok, para o nosso, por favor, não gastes sequer 38 euros. Tipo. É brincadeira? Não, mas sim. Mas pronto. Mas agora, tipo. Ok, mas vá, agora conversa real, análise verdadeira. Papo reto. Acho mal. Isso é mesmo mau. Acho, tipo, a sério. Imaginem, eu acho que o casamento também é outro. Todo outro tópico. É um tópico. Mas pronto, se de facto a pessoa está a pedir o casamento. Espera, eu estou aqui com muitas coisas na minha cabeça. Porque há vários tópicos. Porque há vários tópicos. Há o tópico do casamento, há o tópico de pedir em público, que também. Ele não pediu em público. Não, isso não está abordado. Isso só nós andamos a falar bastante nos últimos dias. Passou pela minha cabeça. Ok, pronto. Então vamos focar. Focar anel da Temu. Sim, acho que não é bom porque apesar de isto está muito à toa, não estou a conseguir formular os meus pensamentos. Quando estás a pedir em casamento, não é? É um commitment que estás a fazer, não falando agora se concordando ou não, whatever. É um commitment. E é um commitment, se estás a comprar um anel barato, não é que tipo o anel em si seja o principal do casamento, não é? Tipo, é o amor, claro. É o ato de commitment, o anel é só um adereço, de facto, mas realmente, tipo, ou seja, por este pensamento eu digo, o anel não interessa. Não é assim tão importante. Só que se fosse comigo, eu também não gostaria de receber um anel tipo da Temu, porque é um bocado desvalorizar, mas também não é que tenha grande importância, é só um anel, mas é tipo um símbolo daquilo que é aquela união para os dois, então deve ser algo que tipo com valor, tipo, apesar de que se calhar também não é assim tão relevante, porque
Mas querias um anel feito por criancinhas exploradas na Ásia? Não. Pois. Mas acho que ninguém pensa nisso quando está a fazer compras na Temu. Eu penso. Eu não Tanto penso. que eu não compro na Temu. Eu também não. É a minha mãe que faz as encomendas. Já agora, já que vem para cá. Yeah. Sim. Imagina, eu não concordo nada com a cena de o anel de noivado tem que ser tipo 6 meses de salário, assim. Há tipo uma unspoken rule ridícula. Eu acho que tipo, eu não sabia disso. Tipo, acho que há pessoas, na América ou whatever, que é boa tipo. Eu tipo shading americanos. Que é mesmo, o anel tem que ser 6 meses do teu salário, não sei o quê. Isso é ridículo. Tipo, eu prefiro investir ou no casamento ou tipo na nossa casa futura. Sim, é verdade. Pronto, o anel é um símbolo importante. Tipo, o casamento é um dia importante, mas tipo, de facto, a tua casa é o que é importante. Se ele tem um salário até bom, poderia, não é? Tipo, ou seja, ter investido um bocadinho mais, acho que não era abusar, mas... Exato, eu acho que não se deve investir imenso, mas queres uma coisa que dura. E o anel da Temu vai durar? Não vai, tipo, não vai. Mas os homens não pensam nisso. Mas os homens são burros. Pois são. Isso, tipo, verdade universal. Quer aqui, quer em Marte, os homens são burros. Mas tipo, sei lá, acho que podes pensar um bocadinho. Nem que seja um anel, 50 euros, eu estou-me a cagar, mas tipo, da Temu não. Tipo, é mesmo errado. Não é tipo estabelecer um valor que tem que ter o anel, mas tipo. Mas uma qualidade. Exato, acho que é por aí. Ou seja, o anel da Temu vai durar tipo 2 meses, vai-te deixar o dedo verde. Tipo, é mesmo. Mas há coisas boas da Temu, não é tudo mau. Ok, mas acho que. Acho que tipo, o conceito é um bocado decadente de tipo. Decadente, eu acho. E pronto, eu acho que é mesmo também pela cena de não vai durar. E não é o simbólico do casamento quando oferece. Ele acha que o casamento é da Temu e vai-se expirar rápido. Mas lá está, eu acho que ele pensa muito mais de forma prática de tipo separar coisas. É tipo, é ver, ok, o anel faz parte da cena do casamento, lá da bucket list de casamento, é o anel, mas não, ou seja, como sendo algo material, não é dado tanto valor a isso, porque o casamento não é algo tipo, percebes? Não é suposto ser algo material de valor, claro, de tipo, claro, estás a ver? Mas pronto, já que vais dar um anel, não deixa de Temu. Eu acho. Sim, eu concordo, eu só estou tipo. Eu percebo a burrice do homem. Ok. Mas não aprovo. Eu não quero um casamento com um anel. Acho bem, mulher. Acho bem. Sim, e não vou-te oferecer. Obrigada. Mas tenho que falar. Isto vai dar aquilo que eu arranjei os nossos anéis. Nós já temos anéis. Pois é verdade. E nós foi do Caixinho Market. Foi. E foram 4 euros ou 2 euros. 2 euros cada, pá. Mas para mim chega e é bonito e é de qualidade. Percebes? Foi uma negociação. Eu ia comprar um anel, fiquei tipo, anel, Inês, anel. Inês, não queres um? É tão giro. E ela, sim. É um anel de rubilo, ok. E eu tipo, ok, vamos lá fazer dois. Não, comprei outra, até 3 por um preço magnífico. E esta negociação foi boa, esta foi boa. A outra dos tops não foi tão boa, mas esta eu consegui. Esta foi boa, Por isso, até já temos o nosso anel. Mas estás a ver, foi simbólico. Sim, ok, mas nós não nos vamos casar, for real. Não, e eu acho que isto até podia ter sido evitado se eles alguma vez tivessem falado sobre casamento. Era isso, é isso que eu queria chegar. Sim. Porque não se pedem casamento de surpresa, guys. Ragazzi, há uma conversa antes. Eu concordo. Eu acho que o pedido em si deve ser surpresa, mas não a ideia de ir pedir. Tipo, falem sobre isso. E aí podes falar, pois, eu gosto deste tipo de anel, não sei o quê, mas olha, não gastes muito. Olha, quero 6 meses de salário no anel. Mas isso tira boa surpresa, estar a discutir que tipo de anel é que a pessoa gosta. É só uma questão de gerir expectativas, não tens que ir a esse nível. Eu acho que o importante é, estamos prontos para casar? Sim, podes pedir um dia destes. Eu acho que é falar com a melhor amiga e perguntar o que é que a outra pessoa... Isso é slay. A amiga consegue sempre sacar a medida... Tipo... A amiga só, amiga, o que é que se passa? Está tudo bem, boa, vai assim para casa. Por isso, Sim. Mas pronto, portanto, antes que tudo, falem sobre isso. Depois disso, não comprem na Temu o anel de noivado. Mas temos update. Temos. Isto agora pareceu um passo a passo como pedir em casamento. Sim. Aprendam com as que engraçadas. Eu sou a love guru, por isso aprendam.
Depois de ler os comentários, entrei um bocado em pânico. Ele chegou a casa enquanto eu estava em chamada com uma amiga a falar sobre isto. Desliguei e falei com ele durante mais ou menos uma hora. Ele pediu desculpa por ter dormido no sofá, disse que precisava de tempo para pensar. Mas não vê as coisas da mesma forma que eu. Disse que fez alguma pesquisa e que o anel estava bem classificado. Disse que se o anel estragar, o substitui, mas não disse que será por um de melhor qualidade. Algumas pessoas mandaram mensagem a dizer que o anel pode ser prejudicial para a saúde e que a Temu tem padrões horríveis em termos de qualidade e até de exploração laboral. Por isso, agora ainda menos quero usá-lo. Ele foi para a casa do irmão. Normalmente ia com ele, mas as coisas são muito tensas. Serei má pessoa por continuar a dizer-lhe que não quero o anel? Pois deu aí um bom ponto que foi o... Ele de facto, ele diz que fez pesquisa. Ela também está a ir contra... Epá, e a pesquisa sobre a Temu? Ok, isso é outro ponto. Mas ela até gostou do anel, tipo... Até o dedo dela cair de podridão, tipo... Mas se ele fez pesquisa... Não, quem é que são essas pessoas que estão a dizer? As pessoas também gostam muito de pintar, tipo, as cenas da Temu e dessas cenas todas, bué mal. Gostam de pintar assim. São más, girl. Já tiveste algum anel da Temu? Não, de facto não tenho nada da Temu. Mas não, tipo, de facto, o meu tripé da Temu partiu-se. No dia em que chegamos cá, partiu-se. Outro update. Ele voltou para casa esta manhã, enquanto eu estava numa reunião em teletrabalho. Os comentários deixaram-me com a cabeça a andar à roda durante toda a noite. Eu não sei o que os comentários disseram, mas damn. Pois, não sei. Mas ok, a seguir ela fala sobre isso. Dormi umas 3 horas, por isso admito que posso ter estado mal ao trazer o tema das finanças dele à baila. Sobre os comentários a chamarem-me interesseira. Quando nos conhecemos, eu ganhava mais do que ele e muitas vezes pagava-lhe coisas. O trabalho bem pago é algo recente para ele. Tenho o meu próprio dinheiro e não preciso do dele. Perguntei-lhe o que se passava, se havia alguma coisa que me queria dizer, se isto é algum tipo de teste. Bem, isso deixou-o fora de si. Que tipo de pessoa achas que eu sou? Achas que sou forreta? Mentiroso? Pensas mesmo tão mal de mim assim? Mas mesmo assim nunca me deu uma razão. Então perguntei porque é que estava sempre a desviar das perguntas e a fazer-se de vítima para evitar responder. Tentou sair de casa outra vez. Tentei acalmar as coisas e dizer que percebo de onde vem a decisão dele, mas que precisava de saber se ainda me ama. Uou! Disse took a turn. Aí sim, ficou logo mais calmo, pediu desculpa e disse que ainda quer casar. Disse que posso escolher o meu próprio anel e comprá-lo com o meu dinheiro. Disse que está farto de falar sobre isto e que agora já passou. Ele está a comportar-se como sempre, a andar pela casa, a cantar e a assobiar todo contente. E isso está a irritar-me profundamente. Se calhar estou a exagerar, mas começo a achar que não aguento um casamento com alguém assim. Uou! Ok, calma. Primeiro, é bem triste esta situação ter afetado, tipo, eles estavam a começar, casamento, uma cena bem exciting e isto já destruiu bem a vibe toda de felicidade, de... Mas sabes que às vezes as pessoas revelam-se também nestas situações e o que é bem triste... Mas ele tipo resolveu a situação. Compra tu o teu anel. Imagina, se ela é uma coisa, tipo, eu percebo. Percebes? É a forma de resolver a situação. Também porque é que a sociedade é que mete o homem a pagar o anel sozinho, tipo... Pronto, acho que eles podiam chegar a um compromisso, tipo, ok, vamos os dois ver um e tipo... Pois, se calhar ele também entregou, ou ela está a dizer, que não sabemos como é que foi de facto ele a dizer isso, mas sim, se for do tipo, resolve tudo, pronto, toma o meu cartão, compra tudo. Não, mas ele disse com o dinheiro dela. Com o dinheiro dela. Com o teu dinheiro no anel. Ok, isso é mau. Eu pensava que ele estava tipo, ok, olha, toma o meu cartão, compra para ti. Seria um bocado mau. Tipo, sim, mas fosse nesse contexto, exato. Okay. Eu acho que era uma forma de resolver. Se queres o melhor, compra tu. Tipo, para mim já passou. Okay, e os homens adoram fazer isto, já passou. Eu não tinha percebido. Vou ignorar e está tudo bem, não está tudo bem. Pois olha, é triste. Pois. E bem triste agora reconsiderar o casamento, mas se calhar mais vale cedo agora, do que mais tarde, não é? Pois, eu acho que nestas situações, tipo, fazer um casamento, acho que é uma situação estressante e também envolve dinheiro e acho que as pessoas revelam-se bem nestes tipos de situação. Porque é tudo tão complexo, é isto que eu não gosto dos casamentos, estás a ver? Mesmo o dinheiro todo que está envolvido, tipo, para quê? É só stress, é só tipo...
É Sim, tudo mas muito, em muito princípio, complicado. se tiveres uma pessoa compatível, tipo, com quem consigas falar sobre as coisas, que não que tenha tipo as mesmas expectativas e ideais que tu, em princípio corre tudo bem, não tem que ser uma cena assim tão complexa. Mas Sim, pronto, mas acho mas que lá é está. sempre. As pessoas revelam-se e tu podes achar que conheces uma pessoa a 100% e do nada és metido aqui numa situação um bocado Sim, duvidosa. e aquilo que algumas pessoas se calhar comentaram dela ser interesseira, isso acho que não faz sentido nenhum, tipo, acho que não tem nada a ver com isso. Ela não pedia um anel caro, guys. Ela pedia um anel não da Temu. Tipo, acho que the bar is on Só the floor. tipo ter um pouco mais de esforço, não é? De tipo tentar procurar algo de qualidade ou de mais qualidade, mais personalizado ao gosto dela, mas ela até gostou daquilo, portanto, Ela gostou. tipo esteticamente, pronto. Ou seja, acho que não tem a ver com a cena de ser interesseira. Será que ele é forreta? Não sei, eu acho que ele é só um bocado Acho que ele é burro. burro, yeah. Acho que ele é só Acho que ele é só tipo. naive. Acho que ele só tipo não dá o mesmo valor ao anel, que é uma coisa material, como ela Sim, dá, ok. mas que é perceptível. Isso é tipo, ok. Mas agora, nesta conversa, isto tinha de ser uma conversa e não está a ser uma conversa. Ele está só a fugir, está a ir dormir à casa do Sim. irmão, tipo, não está a haver uma conversa, está só. Ou seja, ela tenta Sim. falar e ele. Estás-me a acusar, não sei o quê. Ele deveria dar accomplish assim. de, apesar dele não valorizar tanto, ela valoriza um pouco mais do que ele, obviamente, e ele deveria tentar tipo ir ao encontro disso e não só tipo, ok, resolve tu. Dizer, ok, olha, não, para mim por acaso é uma coisa boa secundária, tipo, se calhar é um anel de noivado, depois vamos ter um anel de casamento, nem sei, tipo, ou seja, pode ser até ser uma cena temporária, mas não sei. Mas ele estava a dizer no início, se ele estragar, compramos outro. Ou seja, eu acho que ele revela mesmo, tipo, está-se a cagar para o anel, estão a ver? Pois, já, mas pronto, mas pronto, era ele agora perceber que ela não se está a cagar e é importante e bora então arranjar uma solução, os dois, não é? Tipo, compra um com o teu dinheiro se quiseres. Mas ela perguntou se ela é o asshole? Sim. Por estar a considerar agora não... Não, ela perguntou no início se era o asshole por tipo não estar a aceitar este anel. Não, amiga. Acho que não. Fight for your right. Acho que não, sim. Ou tipo, pronto, conversem. Tipo, isto é sempre a lição do dia, ragazzi. Falem uns com os outros. Mas pronto, nós não vamos ter este problema no nosso casamento. Incrível. Não. Nem no nosso divórcio. Vai ter retorno. Nosso divórcio de retorno. Temos que celebrar o nosso divórcio. Vamos celebrar hoje. Vamos celebrar o nosso divórcio. Sim, vamos. Vá bem, sem lágrimas, por favor. Sem lágrimas, não. Not today. Vamos ver. Já estamos a falar bué da pão. Estamos, já estamos. Porque a câmara vai desligar. Estamos aqui tipo a ver a luzinha a piscar, já estou a tremer-me toda. Foi bom. Conseguimos fazer mais um episódio em Florença, estou feliz. Mas vai ser o último. Vai, claro. Infelizmente. Um dia voltamos. Mas vemos em Lisboa, maltinhas, que engraçadas vão andar por aí a continuar a explorar os cafés e os cafés. É isso mesmo. Acabamos assim, então? Sim. Ok. Então, tchau. Tchau.